Oi, oi, gente! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Diamanda Santiago e eu vim hoje aqui compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, da minha experiência pessoal com o uso de cabeções, aqueles bonecos de espuma, dentro do Ministério Infantil. E esse vídeo é para você que tá na dúvida se compra ou se não compra, se faz esse investimento dentro do seu ministério. E eu espero que o meu testemunho contribua com a tua vida espiritual e também com o ministério que Deus entregou nas suas mãos. Porque tudo é para a glória e para a honra do nome de Jesus. Então, se você tá pensando em adquirir um cabeção, fica nesse vídeo até o final e eu já te convido desde já a se inscrever aqui no canal da Missionária Tia Manu, para deixar um like nesse vídeo, comentar de onde você tá me assistindo. Isso ajuda muito, gente, a nós que trabalhamos aqui na plataforma do YouTube, e é muito difícil produzir conteúdo, né? A gente tem várias atividades e tirar um tempinho para vir aqui fazer essa contribuição para sua vida e compartilhar essa experiência é, sem dúvida, muito gratificante, só que ao mesmo tempo demanda de um incentivo. E esse seu apoio, sem dúvida, será um incentivo muito grande para nossas vidas. Então fica comigo até o final. Primeiramente, pessoal, eu queria contar pra vocês que lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu iniciei no Ministério Infantil, aos 14 anos, e depois de um período que eu saí, depois retornei, eu era uma pessoa totalmente contra o uso de cabeções, fantoches, eu era extremamente xiita, radical, assim, careta mesmo, e um pensamento muito antigo, achava que tudo era errado, não precisava. E com o tempo, Deus foi trabalhando na minha mente, no meu coração, e foi me fazendo entender que todos esses recursos, eles são válidos sim, se usados para a glória do Senhor e da maneira correta, no momento certo, né, dentro ali da liturgia, dentro da dinâmica do ensino, para que o nome do Senhor seja glorificado e o objetivo seja alcançado através da ministração. Eu quero mostrar para vocês a minha primeira cabeção, né, que eu adquiri, na verdade eu ganhei, gente. Depois de um período no Ministério Infantil, eu comecei a ministrar novamente a palavra. E uma pessoa, numa ocasião, me indagou se você tá pregando mesmo para crianças? E eu, sim, tô pregando, toda feliz, toda alegre. Tô pregando sim para crianças. E essa pessoa falou assim para mim: mas você prega para crianças? Você já tem seus cabeções? E aquilo me deu assim um start na hora. Eu fiquei assim meio sem resposta, gaguejando. Não tenho ainda, não tinha nem pensado nisso. E realmente, na época, quando eu voltei a ministrar novamente, né, eu não estava pensando nisso. Meu objetivo mesmo era pregar a palavra. E não estava pensando em cabeções, em adquirir cabeções. E a pessoa me fez pensar nisso, perguntou pra mim, e ainda falou assim: ah, a tia Jo tem os cabeções, tem tudo, tal. Citou a tia Jo como referência. E eu amo a tia Jo, tenho um respeito muito grande a ela. E realmente ela é uma referência pra nós do Ministério Infantil até os dias de hoje, né? Uma pessoa assim maravilhosa. E aquilo ficou na minha cabeça, aquela sementinha ali, não sei com qual propósito, mas Deus sabe, mas de uma forma ou de outra ficou aquela sementinha na minha mente. E agora eu tenho que ter cabeções pra poder pregar. Meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir esses cabeções? E no período que isso aconteceu, eu não estava trabalhando, eu estava terminando a faculdade e eu estava só mesmo estudando e me dedicando à obra. E eu não tinha recurso para comprar os cabeções. E eu moro aqui no interior do Pará, no interior do Pará. Isso aqui de Itaituba, e oeste do Pará, moro aqui nas margens do Rio Tapajós. E é tudo bem mais difícil, gente, principalmente na questão do transporte. Você fazer um pedido na internet chega rápido se você mora perto de uma grande capital. Mas quando você mora num lugar que é tão distante quanto aqui onde eu moro, tudo se torna bem mais difícil. As coisas são mais caras, a disponibilidade para vender e alguém para fazer é mais difícil ainda. Aí lá fui eu procurar quem fazia os tal dos cabeções. E graças a Deus eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito. Esse rapaz é um tio, né, do Ministério Infantil aqui. Ele morava aqui próximo da minha cidade na época. E ele muito talentoso, muito criativo, conhecido aqui na nossa região. E ele fez meus 2 primeiros cabeções. Só que para conseguir encomendar, né, teve todo um processo aí. E orando em oração, o Senhor abriu essa porta. E Ele nos deu de presente. Eu vou ser bem claro para você entender. Eu não tinha condições de comprar, eu sabia quem podia fazer, mas eu não tinha o dinheiro. E Deus abriu a porta através de igrejas que nos abençoam quando nós vamos ministrar, porque nós não cobramos para ministrar. Algumas igrejas que nós vamos nos abençoam e com essas ofertas de amor a gente investe tudo na obra do Senhor. E eu fiquei muito feliz quando eu fui nessas igrejas que me abençoaram e eu pude chegar e encomendar meus 2 primeiros cabeções. Nossa, foi uma felicidade enorme encomendá-los e recebê-los. E eu vou mostrar para vocês o primeiro que foi a Manuzita. Olha, gente, a cabeçona. Ela é linda.
Ela tem ela é inspirada em quem? A bichinha já tá um pouquinho danificada, mas eu amo demais ela. Já tem tempo, né, que eu tenho eles. Eu encomendei primeiro ela e o Marcelito, que é inspirado no meu esposo, o presbítero Marcelo. E ela é inspirada na Te Amando Criança, a Manuzita. E depois a gente adquiriu mais dois. Mas eu gosto muito deles, eu uso eles até hoje, que é a parte de trás, que é a parte de dentro, que é muito quente, então soa muito quando o pessoal usa. E agora, depois que eu adquiri eles, o que foi que mudou? O que foi que aconteceu? Tinha a questão de quem iria usar, né? Quem iria usar esses cabeções? Porque você que ministra a palavra, itinerante, como a gente é convidado às igrejas para ir ministrar, Ministério Infantil, todo mundo sabe que é um departamento, é um departamento da igreja que tem muitas carências, muitas necessidades, né? São crianças, e a maioria das crianças, os pais nem são evangélicos, e eles estão ali na igreja, e depende de todo o nosso apoio, de todas as formas. Então, geralmente é um departamento que não dispõe de muitos recursos para poder investir. É um departamento que não tem muitos recursos, é isso que eu quis dizer. E quando alguém convida a gente para ir a uma igreja, eu já penso dessa maneira, de não gerar nenhum gasto extra para a igreja que está me convidando, sabendo da necessidade e sabendo das limitações de quase todos os ministérios infantis no nosso Brasil inteiro, né? Que infelizmente muitas igrejas ainda não tiveram essa visão de abraçar realmente o departamento infantil. O que eu pensei? Digo, não, eu vou ter os cabeções e vou levá-lo nas minhas malas, e lá eu uso com alguém da igreja, para não estar levando mais pessoas comigo para gerar mais despesa para a igreja que me convidou. Muitas tias fazem isso, e eu sei que isso é algo assim muito empático, né? É uma empatia com a igreja local que está te convidando. E a gente, com o decorrer do tempo, foi se adaptando a esse sistema de levar os cabeções e de usar pessoas na igreja local para usá-los no momento da ministração e também do louvor. No princípio, eu romantizava muito essa questão do cabeção e achava que eles eram imprescindíveis, porque eu precisava ter cabeções para poder pregar. Ficou aquilo na minha mente, entende? Depois da fala daquela pessoa lá no começo. E com o tempo eu fui percebendo que eu estava errada. Os cabeções são importantes, sim, no determinado momento ali da ministração. Eu particularmente uso no momento do louvor, para animar, para quebrar o gelo, para fazer aquele momento alegre ali com as crianças, principalmente quando se trata de um EBF, de um culto infantil mais alegre, de uma tarde alegre, de um momento ali mais dinâmico. Por quê? Porque tem igrejas, somente quando as crianças são muito pequenininhas, eles têm medo dos cabeções, gente. E a gente já passou algumas situações que tive que ter todo aquele jogo de cintura para lidar com isso, porque vai existir sim. Tem crianças que amam, e tem crianças que têm muito medo mesmo. E começam a gritar, a chorar e ficam desesperadas quando vê os cabeções. Aí imagine você para uma igreja levar os 4 cabeções e chegar com aquilo na hora da ministração. E crianças ficarem desesperadas com medo, chorando. Não é legal, né, gente? Não é bacana. E a gente sempre pergunta se pode levar, se a igreja autoriza o uso dos cabeções. Porque também tem essa questão. Eu estou falando da minha realidade porque eu moro aqui no interior do Pará. Não sei como é que é aí na região que você mora. Mas aqui, na minha realidade, no que eu tenho vivido aqui nesses anos, eu preciso perguntar antes. Porque eu sou da Assembleia de Deus e tem várias assembleias, vários ministérios, várias igrejas também diferentes que algumas, dependendo do pastor local, ele não gosta que use cabeções na sua igreja. E a gente precisa respeitar a posição, a postura e o pensamento da igreja local. A gente não pode impor os nossos métodos, os recursos que nós usamos para uma igreja que a gente vai visitar, que a gente está sendo convidada para ir lá levar a palavra. Porque, como eu falei, eu pensava lá no começo, lá atrás, que eu precisava muito ter um cabeção para poder pregar. Precisava demais, que se eu não tivesse isso, não ia conseguir pregar. E como eu já disse, Deus foi me mostrando com o decorrer do tempo que não é assim. Eles são só meros detalhes. E tem situações que sem a liderança local pedir para não levar, mas eu sinto no meu coração, minha oração, sinto pela instrução do Espírito Santo de não levar. Vocês sabiam disso? Teve igrejas que eu já fui e eu não levei. Não porque alguém não pediu para levar, mas porque eu senti de não levar. Porque naquele momento eu senti que o Senhor queria falar de outra forma, com outro recurso.
que a didática daquele culto seria diferente. Então, essa sensibilidade de entender realmente a posição de cada recurso, ela vem com o tempo. E às vezes a gente se deixa levar muito pela moda, pelas opiniões, pelo que está em voga, pelo que está aparecendo que as tias de tal lugar fazem, porque a fulana, a beltrana, a ciclana está fazendo. E eu vim aqui compartilhar essa minha experiência com você para te dizer, de fato, depois de tudo isso, que não é imprescindível o uso de cabeções no Ministério Infantil. Se você tiver a oportunidade de ter, tenha. Mas não se endivide, não crie essas expectativas enormes, como se fosse depender a ministração exclusivamente disso. Não, não faça isso. Não crie essas expectativas. Não romantize o uso de um cabeção como se ele fosse a cereja do bolo da ministração. Não faça isso, porque eu lá atrás cometi esse erro. Por pensar, por me deixar levar pelo que outras pessoas pensavam, pelo que outras pessoas demonstravam que era uma ministração excelente para crianças, que tinha que ter os cabeções. E hoje eu vejo que, na verdade, o que não pode faltar é a orientação, é a inspiração, é a mão do poderoso Espírito Santo de Deus ali, dando a criatividade, dando o time certo do que você deve fazer, porque cada igreja é diferente. Você pode ministrar o mesmo tema várias vezes, mas sempre vai ser diferente. E em cada lugar, a noiva de Cristo, ela precisa de um alimento específico. E isso é muito poderoso, isso é muito lindo. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, tio ou tia do Ministério Infantil, não se sinta pressionado a ter coisas, objetos, artefatos, recursos mirabolantes, extraordinários, para poder iniciar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você precisa realmente da orientação do Espírito Santo, da inspiração divina e da palavra de Deus e muito amor no seu coração para compartilhar da maneira às vezes, mais simples que existe, uma mensagem divina através de recursos simples. E as crianças entendem, as crianças são pequeninas ovelhas, são cordeirinhos. E todos eles sabem quando o alimento é genuíno, quando o alimento é verdadeiro, tá bom? Então, essa é a minha palavra para você. Que Deus te abençoe. Tira essa aflição do seu coração. Tira essa ansiedade. Acalme-se. Ore. Peça orientação do Senhor. E tudo é no tempo de Deus. Vai chegar o tempo que Deus vai te dar os recursos que você tanto sonha. E você vai ver como Deus vai florescer ainda mais o ministério que Ele colocou nas tuas mãos. Talvez seja uma sala, talvez seja 2 ou 3 crianças, talvez seja só uma célula. Mas nesse pouco é que Deus faz muito, porque a palavra dele é poderosa para multiplicar muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Que o Senhor te abençoe poderosamente e eu espero ter esclarecido aqui algumas dúvidas em relação ao uso de cabeções no Ministério Infantil. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.